O trecho que nós leremos hoje, a perícope, ela se encontra do versículo 11 ao versículo 15. Eu peço que os irmãos acompanhem aí no slide. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. São poucos versículos, nós temos 5 versículos com os quais a gente vai refletir. A priori, eu queria resgatar algumas questões, como o fato de que a carta a Tito é uma carta muito curta, é uma carta com apenas 3 capítulos e faz parte de um grupo de cartas que nós conhecemos como cartas pastorais. Então, quando olhamos para Tito, vemos muita semelhança com aquilo que está presente em 1 Timóteo. E, de maneira não tão semelhante assim, mas muito parecido também com o que está escrito em 2 Timóteo. Porque essas 3 cartas, elas juntas, elas formam o que chamamos de cartas pastorais. Porque tanto Tito quanto Timóteo foram líderes que Paulo deixou na igreja, Tito em Creta e Timóteo em Éfeso, para organizarem a igreja. Então, por isso que vemos muita semelhança nos ensinos, tanto em Timóteo, na carta a Timóteo, quanto na carta a Tito. Então, quando a gente vê que Paulo, na introdução, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, direciona sua carta a Tito, nós também entendemos que, enquanto líder, Tito deve repassar as instruções do apóstolo Paulo à igreja em Creta, às comunidades que ali se encontrava. Então, Paulo, ao escrever a Tito, ele escreve a Tito enquanto um líder, e enquanto líder ele deve repassar essas informações à igreja em Creta. Por isso que é da posição de João Calvino, o reformador, que ao escrever a Tito, Paulo não está escrevendo unicamente a Tito, mas ele está escrevendo também à igreja em Creta, e está autorizando Tito a fazer as modificações devidas na igreja, já que a igreja precisa ser organizada, e ela será organizada a partir da sua liderança. No caso, Tito, que foi direcionado por Paulo, e, portanto, estava debaixo de autoridade apostólica para fazer as mudanças que o apóstolo o deixou para fazer. Nós me lembramos que esse momento em que Paulo direciona essa carta a Tito é um momento em que Paulo não está preso, diferente das cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo não está preso, ele estava preso na sua primeira prisão, mas ele foi liberto e está no ano 65 e está num período em que ele faz viagens. Nós vimos que ele passou por Éfeso e deixou Timóteo lá, ele passou a Macedônia e estava caminhando, e passou por Creta também, e quando passou na Macedônia, passou para Creta, em Creta ficou o irmão Tito, e portanto Tito tem a mesma missão, ou uma missão muito semelhante a que Timóteo teve ao ficar em Éfeso. A igreja em Éfeso precisava ser organizada, ou seja, precisava que a sua liderança fosse eleita, tanto presbíteros quanto diáconos. Precisava que problemas doutrinários fossem tratados na igreja, porque a igreja tinha pessoas com doutrinas equivocadas e com práticas equivocadas. O mesmo acontece aqui com Tito em Creta. Tito está diante de uma igreja que precisa que a sua liderança seja instituída. O conselho da igreja, das comunidades, precisa ser levantado, organizado. Então, Paulo direciona palavras muito semelhantes a Tito, dizendo como ele deveria instruir os homens para que eles se tornassem presbíteros na igreja. E também direcionamentos práticos e direcionamentos doutrinários, da mesma forma que ele faz com Timóteo. A diferença é o contexto da própria igreja. O contexto de Éfeso era ainda que muito semelhante com o de Creta. O de Creta tem também suas especificidades. Afinal, cada cidade, cada igreja local tem
os seus próprios problemas, ainda que muito semelhantes aos problemas entre eles, já que o mundo é igual, os pecados da humanidade são iguais, os seres humanos, por mais que externamente possam manifestar de maneira diferente os seus pecados, o problema sempre decorre de pecados, porque é o pecado que é o grande problema da humanidade como um todo. Então, Paulo escreve no ano 65, ainda na sua 4ª viagem missionária, antes de ser preso, e praticamente uma das suas penúltimas cartas, se não a sua penúltima carta, porque logo em seguida ele será preso no ano 66, no ano 67 ele escreverá a 2ª carta a Timóteo, que é a sua última carta. Então, a carta a Tito provavelmente é a sua penúltima carta, antes da carta a 2ª carta a Timóteo. Então, como eu já havia mencionado, o propósito é a organização da igreja. Então, falar contra os falsos ensinos que estavam sendo pregados, organizar os presbíteros para que haja um conselho saudável na igreja e mostrar que a sã doutrina ela leva a uma boa prática. A ortodoxia, o verdadeiro ensino, a boa doutrina, a boa teologia, ela leva para uma prática. Então, a teologia, enquanto doutrina, ela deve levar a uma praxis, uma ortopraxia, e estão intimamente conectados. E Paulo, ele enfatiza muito isso nessa carta, como já nós vimos. Então, se nós fizermos um esboço bem breve de como a carta se organiza, no capítulo 1 ele apresenta a sua introdução, ele direciona a carta a Tito e faz sua saudação de graças. E logo em seguida ele apresenta as características de um presbítero e o que o presbítero, enquanto líder da igreja local, e presbíteros no plural, devem ter para exercer suas funções enquanto supervisor e enquanto mestre na comunidade local. Logo em seguida ele diz as características de um falso mestre, de alguém que não deve estar na posição de liderança, de alguém que tem pervertido as verdades do evangelho a partir de falsas doutrinas, uns a partir da filosofia grega, mas especificamente muito mais alguns que se apropriavam de falsas doutrinas, de falsos mandamentos, de fábulas judaicas, que a gente conheceu como judaizantes. Isso a gente viu no final do capítulo 1. No capítulo 2, já conectando com a exposição da semana anterior, nós tivemos Paulo agora dando orientações práticas. Paulo direciona orientações práticas para homens idosos, para mulheres idosas, para moças jovens, mulheres jovens recém-casadas, para homens jovens e direciona para servos. Percebamos que logo na perícope, como a meio da revista atualizada apresenta para nós, é apresentada como conselhos para classes de pessoas crentes. Percebam que classes de pessoas é uma palavra importante. E essa primeira parte do capítulo 2, ela é muito importante para que a gente entenda o que é que Paulo vai ensinar nessa outra perícope, no caso, a de hoje, com os versículos 11 a 15. Então, adiantando, nós vamos nos deter agora no versículo 11. O versículo 11 nos diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Tu queres falar, Jackson? Sim. Eu tava começando a trazer essa introdução. Uma observação muito boa que o Hernani Dias ele faz sobre essa construção do próprio Tito é que Paulo, primeiro ele vai dar o dever e depois ele vai instruir a doutrina, né? Que agora que vamos ver nesse capítulo 2, é que no início ele está falando a pessoa, está instruindo como deve ser o presbítero, ele está primeiro estabelecendo como eles deviam se portar e depois ele vai trazer a doutrina, que ele vai iniciar tanto esse primeiro versículo, no versículo 11, porquanto ele já está se referindo a outra coisa. Ele deu como é que você deveria fazer, como deveriam se portar, como deveria ser um presbítero, para a doutrina ele vir depois. Então ele vai começar a trazer uma doutrina, falar sobre a manifestação da graça de Deus, vai falar sobre a doutrina mesmo depois.
E uma coisa interessante, né, de a gente falar é que Tito em si ele não era judeu, né? Ele era gentio. E Uhum. que a igreja em Creta, ela não era uma igreja, acho, primariamente formada por judeus em si. Tanto que Paulo vai falar que ele não circuncidou, né? Ele não circuncidou a Tito. A gente vê que Paulo ele circuncida a Timóteo, mesmo Paulo ele falando que a circuncisão não era mais necessária em si. E por isso também que ele não circuncida a Tito, né? Porque Tito ele não vem dessa base judaica, como até Timóteo vem, né, por parte de sua mãe. Sim, é verdade. O distintivo, né, entre Timóteo e Tito é que Tito ele era somente filho de pai e mãe gentil, enquanto que Timóteo tinha mãe judia, mas seu pai era grego. Isso é dito em Atos 16. Então, o fato de Paulo circuncidar Timóteo decorria-se como simplesmente um marcador étnico, já que, como descendente de judeu, ele poderia ter esse distintivo étnico, simplesmente, cultural, e não enquanto sacramento, como nós entendemos. No Antigo Testamento, na primeira dispensação da Aliança da Graça, a circuncisão era um sacramento. Então, o sacramento inicial era a circuncisão e o sacramento de permanência é a Páscoa, que era comemorada pelo povo de Israel. Mas a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a circuncisão é substituída pelo batismo e a Páscoa é substituída pela ceia do Senhor. E para fins de cultura, os judeus continuaram fazendo a circuncisão por causa da sua cultura. Mas isso não significa que ele estava fazendo, ou deveriam fazer, isso é mais importante ainda, enquanto sacramento, ou seja, enquanto participantes da Aliança da Graça. Enquanto participantes da Aliança da Graça, eles deveriam ser batizados e não circuncidados. E Paulo circuncida Timóteo enquanto um marcador cultural, étnico, e não enquanto sacramento. É importante ressaltar essa sua fala nesse sentido. E como Tito não tinha nenhuma descendência judaica, ele era totalmente gentil, sua mãe era gentia, seu pai era gentil, não fazia sentido circuncidar Tito enquanto marcador cultural, porque ele não era judeu. A discussão desses judaizantes era que todo mundo deveria se circuncidar. No entendimento deles, a circuncisão fazia parte da nova aliança, da aliança da graça, na sua nova dispensação. Então, não havia a substituição do batismo na mente dessas pessoas que estavam no meio da igreja, mas não entendiam a mudança da primeira dispensação e o Antigo Testamento para a nova dispensação, o Novo Testamento. Então, e como o Ben Jackson mencionou, eles não eram maioria, mas ainda assim causavam barulho. Creta é uma cidade grega, é uma ilha grega. Mas mesmo assim havia judeus ali, e esses judeus e pessoas gentias que foram persuadidas por esses judeus, aparentemente convertidos, mas não eram de fato, eram homens que se infiltraram na igreja para difundir falsas doutrinas. Então eles convenceram gentios e estavam difundindo suas falsas doutrinas, dizendo que era necessário cumprir a lei cerimonial e especificamente o sacramento do Antigo Testamento, a circuncisão, os famosos judaizantes, como a gente já falou. Então, é muito importante essa fala do Jackson, e ainda pegando o gancho na fala dele, é importante a gente ressaltar outro detalhe, que Paulo, nas suas cartas, ele estabelece um padrão muito interessante nas cartas anteriores. Lembrando, como eu disse, essa carta é a penúltima carta que o apóstolo Paulo escreveu. E nas cartas anteriores, nós vemos isso em Romanos, nós vemos isso em Efésios, nós vemos isso em Colossenses. Nós vemos Paulo estabelecer um padrão nessas cartas. Ele começa falando da doutrina e depois estabelece questões práticas. E isso acontece em Efésios, os 3 primeiros capítulos são doutrinários, os 3 últimos capítulos dos 6 de Efésios são práticos, dos 4 capítulos de Colossenses, os 2 primeiros são doutrinários, os 2 últimos são práticos.
na carta aos Romanos, que tem 16 capítulos, os 8 primeiros são mais doutrinários, os outros 8 são mais práticos. Então percebamos que ele geralmente divide as suas cartas, não é em todas, mas parece ter se virado um padrão ali em Romanos, em Colossenses, em Efésios, e é esse padrão de doutrina e depois prática. Mas Paulo aqui na carta a Tito, ele subverte isso, ele faz diferente, ele começa falando, como o Jetson falou, da parte mais prática, daquilo que deveria ser feito, e depois vai estabelecer questões doutrinárias. E aqui no versículo 11, Paulo está diretamente se conectando com o que foi dito anteriormente, ainda no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Leiamos novamente. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Perceba que essa conjunção aqui, porquanto, eu vou mostrar ela no grego para que a gente possa refletir um pouco melhor, mas o porquanto aqui não deve ser confundido com portanto. Na minha primeira leitura, se vocês perceberem, quase que saía um portanto, mas eu não posso confundir e não podemos confundir portanto com porquanto. Na própria língua portuguesa, portanto, é uma conjunção conclusiva, que estabelece conclusão. Então, se fosse, portanto, o que Paulo disse do versículo 1 ao versículo 10, geraria uma conclusão que seria do versículo 11 ao versículo 15. Não é o caso. Não é o caso, não é uma conclusão o que Paulo está fazendo. Então, o que é que Paulo está fazendo nesse momento? Porquanto, se formos na língua portuguesa, porquanto é uma conjunção explicativa. Então, Paulo estabelece uma explicação do porquê deve-se viver conforme aquilo que ele prescreveu nos versos anteriores. Então, esses versículos de 11 a 15, eles são uma explicação do porquê os irmãos, os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os homens jovens e os servos deveriam viver daquela maneira. Qual é a justificativa para que vivamos de maneira santa? A justificativa é a teologia, é a doutrina. Por isso que quando Paulo escreve nas outras cartas, ele estabelece uma relação mais lógica de causa e efeito. Perceba, a doutrina deve causar piedade. A doutrina, a boa teologia, deve gerar uma vida de santidade, uma vida de boas obras. As boas obras foram feitas para que andássemos nelas, e a boa doutrina produz a vida de santidade, ou pelo menos deveria ser assim na vida da gente. E aí, quando Paulo faz essa inversão na carta a Tito, coloca a parte prática primeiro e depois estabelece a parte doutrinária, mas ele vai estabelecer uma conexão aí, um elemento lógico discursivo, que é o porquanto, que estabelece uma conexão dessa nova oração, nesse período, com o período anterior. A conjunção aí, a conjunção explicativa. Então, perceba que Paulo, ele está dizendo, só tem como haver boa vida prática baseada em boa doutrina, na verdadeira doutrina, na sã doutrina. Então, a doutrina está completamente atrelada à prática. Mesmo que Paulo comece falando sobre a vida prática, ela ainda deve estar alicerçada em boa doutrina. Não há distinção, conexão entre ortodoxia e ortopraxia. Elas devem estar unidas, porque a fé gera obras. Então, quando uma fé não gera obras, o autor de Tiago, uma outra carta que nós não vamos estudar agora, mas ele diz que essa fé é morta. Então, a fé verdadeira, ela gera obras. Então, a fé salvadora, a fé salvífica, ela gera obras. Então, a fé é o alicerce das boas obras, e deve ser assim. Então, porquanto aí estabelece conexão com o que foi dito anteriormente, explicando aquilo que foi dito anteriormente. E ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Existem algumas coisas para a gente refletir sobre a graça de Deus, mas a gente vai por partes, para que a gente faça isso de maneira mais específica e um pouco mais detalhada. Eu vou mostrar para vocês, antes, como esse texto está no grego, porque eu vou fazer algumas reflexões em cima do texto na língua original.
o texto diz assim: Epifane gar re haris tu theou soterios passim anthropos. Então, aqui nós temos o mesmo versículo que nós lemos em português, agora na língua original. E eu queria que vocês observassem que esse elemento aqui, que eu estou passando o cursor, ele é justamente aquilo que está lá no versículo em português aparecendo no início. Então, nem sempre na língua original, aquilo que nós vemos traduzido está na mesma ordem, tá? Às vezes a ordem na língua grega vai ser diferente e a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer a análise do texto. Mas esse porquanto aqui é a tradução dessa conjunção aqui, lugar. E a gente vai entender que esse texto, essa perícope do versículo 11 ao 15, é uma explicação do que está posto anteriormente. E por causa desse marcador lógico-discursivo, que é a conjunção explicativa. Bom, aqui nós temos algumas coisas para considerar nesse texto. O texto diz assim: se observarmos o versículo, podemos ver 3 coisas importantes a serem refletidas. A primeira delas é a origem da graça, já deixei a resposta, que é Deus. A natureza da graça, que é salvadora. E a extensão dessa graça, que é a todos os homens. Nós vamos refletir isso no versículo 1º. Aliás, que é o versículo 11 para nós. Então, eu coloquei aqui o gar no léxico grego, baseado em campos semânticos do Louinaida, da editora Sociedade Bíblica do Brasil, e eu vou ler para vocês para que a gente possa fortalecer essa reflexão a respeito do texto. Gar é um marcador de causa ou razão, ou seja, uma explicação entre acontecimento, embora em alguns contextos a relação seja muitas vezes remota ou tênue, e aí ele pode ser traduzido como pois ou porquê. Percebam que porquanto é uma versão erudita do pois ou do porquê. Claro que o pois, especificamente, ele pode ser usado enquanto conjunção conclusiva, não é o caso aqui, mas eu posso trocar o porquanto, que é mais erudito, por um porquê. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Traduções com a linguagem mais atualizada geralmente trocam o porquanto por um porquê, porque as pessoas tendem a entender melhor o porquê enquanto uma conjunção explicativa, já que o porquanto tem um uso mais erudito. Mas o porquanto seria simplesmente um porquê ou um pois no sentido explicativo. Tá certo? E ele diz aqui: autos gar egnoskentin en tor anthropo, pois ele sabia o que havia dentro de cada um. Então, quando ele usa o gar aqui, ele está usando no sentido explicativo. Perceba que também poderia ser usado no sentido de causa, mas aí seria um outro tipo de oração, seria uma oração causal. Enfim, é uma questão um pouco mais técnica a respeito da construção das orações na língua. Mas a ideia de que é uma explicação, isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque o que eu vou estabelecer mais para frente depende que você entenda isso enquanto contexto. Porque quando ele coloca porquanto, o que veio antes é importante para eu entender o que vem depois. Eu perceber a explicação, que é o que eu estou fazendo agora, mas perceber o que precisa de explicação, que é o que veio antes, tá? Do versículo 1 ao 10. Então, eu acho que é importante esse marcador gramatical, sim. Tá? Eu vou voltar um pouquinho. Pronto. O primeiro dos elementos que a gente vai ver é a origem da graça, que é Deus. Se a gente olhar para o versículo, aqui ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. E aí você pensa, a graça vem de quem? De Deus. Então, quando a gente olha a graça de Deus, então, haris tu theou, haris no grego é graça. Então, tu theou é graça de Deus, que é esse elementozinho aqui, que está no genitivo. Então, quando a gente observa que a graça está ali, mas qual é a origem da graça? A graça provém de quem? De Deus. Tu theou, provém de Deus. Deus é a origem da graça. Então, é importante que a gente estabeleça de onde vem a graça, de Deus. Deus é o Deus gracioso.
Deus é o Deus todo-poderoso para conceder graça. Então, a graça provém de Deus. O segundo elemento que estava lá no slide que vimos foi a natureza da graça, que diz que a graça se manifestou salvadora, sotérios. Sotérios é salvadora. Então, a natureza da graça é ser salvadora, sotérios. Então, a graça tem a origem em Deus, tu, Theou, e a graça, ela é salvadora, é a natureza da graça. A graça tem uma característica. Qual é a característica dela? Ela é salvadora, enquanto o favor imerecido, ela salva quem não merece. É isso que a gente está dizendo quando ela é salvadora. Ela salva, enquanto característica fundamental. E ele diz mais, mas ele diz a extensão dessa graça. A graça faz o quê? Salva, ela é salvadora, porque salva. Mas ela salva quem? Que aí é o terceiro elemento, que é a extensão dessa graça. E ele diz, ao apóstolo Paulo, passim anthropos. E aqui nós temos todos os homens. Passim anthropos. Então ele diz que a graça se manifestou salvadora, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos os homens. E aí a gente entra naquela velha discussão a respeito da extensão da salvação em Cristo Jesus. Mas ela não é tão complexa quanto parece, eu não vou me delongar tanto nela, porque todos aqui presentes são reformados, são calvinistas, e só vou pontuar isso porque é importante, porque o texto demanda de nós essa reflexão. Eu vou ler um texto de Calvino, ele comentando esse versículo específico do texto de Tito, para que a gente faça a reflexão a respeito. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ele não está se referindo, e aqui Calvino está citando Paulo, Paulo, não está se referindo a pessoas individualmente, mas antes a todas as classes de pessoas com suas diversas formas de vida, e põe forte ênfase sobre o fato de que a graça de Deus se condescendeu, desceu até mesmo dos escravos. Então, quando a gente pensa em todos, a gente não deve pensar em todo tipo de contexto como se significasse todas as pessoas do mundo, sem distinção, consideradas individualmente. E eu separei mais um texto do Charles Spurgeon, o pregador, para que a gente possa refletir ainda mais sobre essa questão. E é muito raro que todos signifique todas as pessoas consideradas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todos os tipos, e aí pode usar como sinônimo de classes de pessoas. Alguns judeus, alguns gentios, alguns ricos, alguns pobres, e que ele não restringiu sua redenção a judeus ou a gentios. Então perceba, em muitos textos, a palavra todos não significa todos indistintamente, individualmente, cabeça por cabeça. Não. Significa todos da mesma classe. E todos os homens aqui significa exatamente isso. Quando ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem são todos os homens? Pessoas gentílicas, pessoas não gentílicas, servos, homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, homens jovens, todo tipo de pessoa. A graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa. Entre os eleitos de Deus existem pessoas de todo tipo. Deus não faz acepção de pessoa, e muitas das vezes as pessoas interpretam isso de maneira equivocada, entendendo que ele está dizendo que ele trata todo mundo da mesma forma. Isso não é verdade. O que ele está dizendo é que ele não trata distinção por classe de pessoa, ele não favorece o rico ou favorece o pobre, ele não favorece o homem em detrimento da mulher, ou a mulher em detrimento do homem, o mais jovem em detrimento do mais velho, ou a mais velha em detrimento da mais jovem, o servo em detrimento do senhor, ou o senhor em detrimento do servo. Não, a graça de Deus se manifestou salvadora a
todo tipo de pessoa, mas não a todas as pessoas individualmente. A graça de Deus se manifestou salvadora aos seus eleitos. E dentro dos seus eleitos existem pessoas de toda classe, de todo tipo. Rico, pobre, mulher, homem, velho, velha, jovem, todo tipo, servo, patrão, senhor, independente. A graça, ela não faz distinção de classes de pessoas. Não faz distinção de classe de pessoas. Então ela se manifestou salvadora para toda classe de pessoas. E por que eu enfatizei tanto o gar ali, enquanto explicação? Por que ele dá a explicação de que instruções devem ser dadas a todo tipo de pessoa? É muito simples, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa. Então, o contexto do capítulo 2 é muito claro que ele não está falando de todas as pessoas do mundo. Tito não deveria instruir todos os homens idosos do mundo inteiro. Isso não faz sentido. Ele está falando de quê? Dos homens idosos crentes, que estavam na comunidade de fé. Da mesma forma, as mulheres idosas crentes que pertenciam à comunidade de fé. Os homens jovens crentes, as mulheres jovens e recém-casadas crentes, os servos crentes. Tanto é que eu até enfatizo, se você observar o texto, ele não cita os senhores. Por quê? Porque muito provavelmente não existiam senhores crentes, cristãos convertidos naquela comunidade. Então, Paulo, ele fala dos homens idosos, das mulheres idosas, fala das mulheres jovens, fala dos homens jovens, e pula para os servos. E você pode até se perguntar, por que ele não explicitamente falou dos senhores? Porque, muito provavelmente, não havia senhores, donos de escravos, de pessoas escravizadas, na comunidade de fé. Observe, em Creta. Se você olhar para Timóteo, ele vai falar diretamente a senhores. E aí você pode se perguntar, por que em Creta ele não citou? Porque provavelmente em Creta não havia senhores convertidos, só havia servos. Então ele direciona a palavra para servos porque havia. Então perceba, a graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa, e não a todas as pessoas individualmente. Isso é como a gente chama a doutrina da expiação limitada. Ela é limitada na sua extensão, mas no seu poder ela é ilimitada, como diz até o reverendo Hernandes Dias Lopes. O poder de Deus é tal, a gente vai falar isso em versículos posteriores, ele é poderoso para salvar o eleito, ela é obra consumada e é obra aplicada, mas eu vou deixar isso para a gente refletir mais para frente. Mas a priori a reflexão é essa. Inclusive, o livro do qual eu retirei essa citação do Charles Spurgeon se chama Expiação Limitada, enfatizando essa doutrina, que o todos no texto bíblico, no que se refere à salvação, não significa individualmente cada pessoa, mas significa todo tipo de pessoa. Deus escolheu, antes da fundação do mundo, pessoas de todo tipo, de toda tribo, povo, língua, lidando com todo tipo de pessoa. Povo, tribo, língua, nação. Então, todo tipo de pessoa está inclusa na salvação. Mas perceba, serão salvos os eleitos. Eleitos que fazem parte de toda tribo, povo, língua e nação. São homens, mulheres, são idosos, são jovens, são servos, são senhores. Não há distinção quanto ao tipo de pessoa, classe de pessoa, que adentra a aliança da graça em Cristo Jesus. Então, a extensão é que todo tipo de pessoa. Até porque, se nós voltarmos para o capítulo 1, ele vai dizer a fé que é dos eleitos de Deus. Ele está enfatizando lá no capítulo 1 a questão de que os eleitos de Deus são aqueles que recebem o dom da fé para crerem. E a gente conversou sobre isso na primeira exposição. Então, são os eleitos que são alcançados pela manifestação da graça salvadora de Deus. E o versículo 12, dando continuidade nessa linha de reflexão, nos diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, fazendo conexão com o primeiro versículo, o versículo 11, eu quero destacar uma coisa interessante para vocês. Eu vou até voltar para que vocês percebam isso de maneira mais clara. O versículo 11, ele inicia uma frase, ou um período, para falar de maneira mais técnica e gramatical, ele inicia um período
que não se encerra no versículo 11, ele vai continuando, é uma frase mais longa, perceba, começa maiúsculo e vai em vírgula até chegar mais para frente, perceba, a frase não termina no homens, aqui foi para o grego, deixa eu voltar mais para lá para ficar visualmente melhor, aqui, versículo 11, terminou, pulou, ele começa em minúsculo, não começou uma nova frase, a frase continua, o período continua, termina em vírgula, continua. E aí, perceba, minúsculo novamente, vírgula, não terminou a frase ainda. Minúsculo novamente, e termina só aqui no 14. Perceba, do versículo 11 até o versículo 14 é uma única frase, é um único período. Então, começa com letra maiúscula, termina com ponto final só no versículo 14. Então, do versículo 1 ao 14 é uma construção só, é uma frase só. E isso é importante para a reflexão que a gente vai fazer. Tá certo? Aqui. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Isso é a continuação, como eu havia dito, do que foi construído no versículo anterior. Então ele diz, a graça, porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, o foco ali é a graça. Então a graça de Deus está nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a reflexão que eu quero que a gente tenha agora é a seguinte, é a mesma frase, então o sujeito ali principal é qual? É a graça de Deus. Percebam isso. A graça de Deus. Então quem é que nos educa? A graça de Deus. Observem isso. A graça de Deus. Para quê? Para que, e aí ele vai pressupor um background, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, que é o ato daquele que recebeu a graça, vivamos. Então, a graça nos educa para quê? Qual é a finalidade? Perceba que essa preposição aí, o para, ele estabelece a finalidade daquilo que a graça está fazendo. A graça está fazendo o quê? Educando-nos, educando a nós, o seu povo, os eleitos, aqueles que foram alcançados por essa graça, a quem a graça foi manifesta. Mas observem, ela tem uma finalidade, essa ação de educar tem uma finalidade, a ação de quem? Da graça, lembre-se disso. Então, ela é o sujeito dessa ação, educando-nos para que, com qual finalidade? Vivamos. Mas vivamos de que forma e onde? Ele diz, no presente século, no mundo atual, é o presente século, é o sentido disso, mas de que maneira? Sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus, ela nos educa para que vivamos de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Então, e essa ação da renegadas a impiedade e as paixões mundanas é a atitude daquele que recebeu a manifestação da graça em Cristo Jesus. Então, observe que tudo está conectado. Vamos refletir sobre alguns detalhes aqui. Quando ele diz renegadas a impiedade, a palavra impiedade no grego, eu vou até avançar aqui, eu estou pulando um pouco as etapas, mas eu espero que esteja ficando claro para todos. Ela, no grego, ela está lá no original como asebeian. Asebeian está se referindo a falsos ensinos, e esses falsos ensinos que são impiedosos. Então, renegadas à impiedade. Então, quando a gente fala de renegadas à impiedade, nós estamos falando de renegar as falsas doutrinas, os falsos ensinos, aqueles ensinos que não condizem com aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras, que negam a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, que negam a Santíssima Trindade, que negam a doutrina da salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que negam que a glória deve ser devida unicamente a Deus. Então, as doutrinas fundamentais da fé que nos unem enquanto cristão não podem ser renegadas. Mas o que deve ser renegado? A impiedade, os falsos ensinos, as doutrinas falsas, a teologia que provém de demônios, as doutrinas vãs que provém da mente maligna que está nos pensamentos demoníacos no mundo, não é isso? Doutrinas, como o apóstolo Paulo diz em outro momento, doutrinas de demônios, em Timóteo. Então,
A impiedade é isso, nesse contexto aqui, se referindo às falsas doutrinas, aos falsos ensinos. E quando ele diz as paixões mundanas, ele se refere a todos os desejos que provêm da carne, todos aqueles desejos, aqueles impulsos pecaminosos e todas aquelas práticas pecaminosas que provêm do nosso coração maligno, que ainda está preso, não de maneira completa, porque fomos regenerados. No capítulo 3, nós falaremos da regeneração, que é parte do processo da salvação, da ordem da salvação em Cristo Jesus, mas observe que nós ainda temos uma parcela da natureza pecaminosa, ainda temos a corrupção em nós que está sendo moldada pelo Espírito Santo, quebrada pelo Espírito Santo, estamos sendo santificados. Então perceba que essas paixões mundanas, elas em nós que somos convertidos, somos salvos em Cristo Jesus, elas foram renegadas, ou devem ser renegadas. Então, renegadas a impiedade, as falsos ensinos, as falsas doutrinas e as paixões mundanas, os impulsos e os pensamentos pecaminosos e as práticas pecaminosas também, que provêm do mundo, das tentações do mundo, dos desejos do mundo, aquilo que não procede de Deus, que é pecaminoso. É isso a que ele se refere. Então, renegando essas coisas, os falsos ensinos e as falsas práticas, sejam elas de qualquer natureza, contrárias à palavra de Deus, contrárias aos mandamentos do Senhor, renegando isso, nós devemos viver no presente século de maneira sensata. Então perceba que sensata remete ao nosso entendimento. Então nós precisamos ter sensatez nas nossas ações, de maneira justa, ou seja, aqueles que foram justificados, eles agirão de acordo com a justiça de Deus. Não porque agora foi infundida no seu ser justiça, mas porque o Espírito de Deus está dentro dele agora. E agora ele vai tentar agir de acordo com a justiça divina, agindo de maneira correta. E piedosamente acaba servindo também de maneira até sinonímica aqui, porque aquele que age de maneira justa, age de maneira piedosa, ou seja, de maneira a cuidar do próximo, cuidar do seu semelhante. Então, aqui, o modo de viver, ele se relaciona com o modo como eu me relaciono com Deus, ou seja, eu me relaciono com Deus da maneira como Deus estabeleceu para a sua glória, eu me relaciono com o próximo, com piedade, com cuidado, com misericórdia, e eu me relaciono comigo mesmo, através da sensatez, eu ajo de maneira correta, eu penso da maneira correta. Por quê? Porque eu penso de acordo com a palavra. Então é assim que Deus quer que nós vivamos, pensando da maneira correta, agindo da maneira correta e vivendo para Deus da maneira correta. Então, a graça de Deus, lembrando, ela é o sujeito aqui, ela educa-nos para que vivamos dessa forma, sensata, justa e piedosamente. Ok? Versículo de número 13. Eu pulei aqui, tá? Mas para que a gente não se estenda tanto. Pode falar. O que é interessante também, Felipe, a gente vê nesse versículo 12, é que Paulo ele vai tratar primeiro do formato negativo, né? Que ele fala que a graça nos ensina que educamos para que renegamos em piedade. Primeiro, a graça ela nos educa a rejeitar aquilo que é ruim, né? Que é a impiedade em si. Ele vai primeiro tratar do que é ruim para depois tratar do que é positivo, né? Que é falar sobre a sensatez, a viver de forma sensata, né? Justa e piedosamente. Você vê essa forma diferente que ele vai tratar, porque é como ele trata também no capítulo 1, se não me engano, né? Que ele vai falar sobre como os crentes deviam agir, né? A forma prática, né? Antes da doutrina. Que a graça de Deus, ela se manifesta também dessa forma, né, nas nossas vidas. Que ela nos ensina a renegar aquilo que ou alguma vez praticamos, ou nossa vida anterior à graça de Deus. Que ela nos transforma dessa forma, né, em si. Que é interessante, né, até nessa própria divisão, essa transforma que fizesse também do versículo anterior, que fala essa manifestação, né, da graça de Deus. Acho que também é uma forma interessante entender que até essa manifestação veio por Cristo também, né? Que Cristo se manifestou, né? E essa graça se manifestou salvadora, né, a todos os homens. Essa manifestação também veio pela vinda de Cristo Jesus, né?
e a crucificação. Acho que creio que Paulo ele dá essa enfatizada também e fala que a graça ela emana de Deus e o próprio Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, se manifestou em terra, trazendo essa graça, né, aos homens. É interessante, né, que Paulo ele vai fazer isso, ele vai tratar essa graça como sendo também uma razão também nas nossas vidas, né, como ela muda a forma como agimos com o próximo. A graça não é só mudada entre a nossa relação entre nós e Deus, né, ela muda também a nossa relação com o próximo em si. É verdade, é verdade. E mais para frente, acho que a gente vai tratar dessa questão da relação da graça com Cristo. Mas é verdade. Adiantando-nos para o versículo 13, aqui eu só coloquei essas reflexões, que são reflexões que o Hernandes Dias Lopes coloca no seu comentário, mas é basicamente aquilo de que nós falamos durante a exposição do versículo 12. E aí, lembrando que estamos ainda num só período, numa só frase, a graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ele diz, educando-nos, renegada a impiedade e as paixões desse mundo, vivamos, a ordem vai fugir, né? Mas piedosa, justa, sensata, piedosa e a ordem está totalmente inversa. Como está lá, né? Sensata, justa e piedosamente. Certo. E aí chega nessa outra parte, a partir da vírgula, ele vai lá e estabelece: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Observemos o seguinte: ele ainda está construindo a mesma frase, ainda não concluiu o pensamento. O versículo 12, ele estabelece lá no versículo, no gerúndio, educando-nos. Então a graça de Deus nos educa. E agora a gente está estabelecendo que esses estão no momento de aguardando algo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tem algo nesse versículo que é muito importante. Esse versículo, ele geralmente não é muito utilizado nos debates, mas observem que ele é muito importante pelo seguinte: ele é um dos versículos extremamente explícitos em que Cristo é chamado de Deus. A gente geralmente puxa o versículo de João 1:1, e aí diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Perceba, ali ainda tem um quê poético ali, a figura de linguagem, a palavra verbo, não explicitamente Jesus, então a gente tem que refletir e tem muita reflexão para ser feita. Aqui, explicitamente, Cristo Jesus está sendo chamado de Deus. É um versículo extremamente claro, um versículo extremamente simples para ser utilizado para dizer Jesus é chamado no texto bíblico de Deus. Tranquilamente, observem. Ele diz aí, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Veja, ele está estabelecendo a manifestação de quem? Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não está falando a manifestação de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Ele não está estabelecendo isso. Observa a construção gramatical disso. Ele não está dizendo a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Não, é a manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador são adjetivos estabelecidos aqui para Cristo Jesus, na estrutura gramatical. Então, esse é um versículo muito claro para estabelecer que Cristo Jesus é Deus. Obviamente, toda a Escritura, sobretudo os versículos cristológicos no Novo Testamento, estabelecem a doutrina de que Cristo é Deus. Não é só esse versículo que estabelece essa doutrina, mas esse versículo é muito claro quando fala que Cristo Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. Então, é um versículo para ser utilizado, sim, em conversas sobre a divindade de Cristo. Cristo é divino, sim. E esse versículo mostra muito claramente essa verdade doutrinária a respeito de Cristo. Cristo é plenamente divino. Então, está muito claro aqui. Bom, outra reflexão a respeito aqui é sobre a palavra que aparece, que também apareceu lá no versículo 11, que é manifestação,
que o substantivo é epifania, mas ele aparece tanto aqui no epifaneian, declinado, mas ele aparece lá também no versículo 11. Aqui, epifane. Epifane é epifania, declinado. E aqui também, o versículo 13 apresenta epifaneian, que é epifania, manifestação. Observe que há dois momentos, eu vou fazer uma correlação desses dois momentos na vida do cristão, daquele a quem a graça foi manifesta. A gente, no início da caminhada de fé, Cristo, eu vou mudar a palavra para ficar mais específico com o que o texto está apresentando. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, o primeiro momento é o momento da salvação, que a graça se manifesta salvadora para nós. Então, é um momento salvífico. E esse momento salvífico, em que a graça se manifesta salvadora para nós, os eleitos, ela se estende de maneira que a gente é educado por essa graça. Então, essa graça nos faz renegar a impiedade, os falsos ensinos, as paixões mundanas, para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. É isso que a graça faz no momento em que ela se manifesta salvadora a nós. Perceba que é o momento do início da caminhada cristã. Epifania ali é utilizado para uma manifestação inicial de Deus a nós, no momento da nossa salvação. Porque apesar de sermos eleitos, a salvação é um acontecimento no tempo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Mas perceba, o fato de sermos eleitos não significa que nós nascemos salvos, justificados. A salvação, ela acontece no tempo. A eleição acontece na eternidade, mas a salvação acontece no tempo. Então, você nasce ímpio. Você nasce no reino das trevas, debaixo da aliança das obras, com Adão sendo o seu representante. Mas chega um momento em que a graça se manifesta salvadora a cada um de nós que fomos eleitos. E aos eleitos será manifesta a graça de Deus. E essa graça se manifestará salvadora, fazendo com que nós reneguemos as impiedades, reneguemos as paixões mundanas e nós vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Então, a graça de Deus fez isso a partir da sua manifestação. Nós observemos que aqui no versículo 13 há uma outra manifestação a ser apresentada. Então, nós estamos aguardando, nós que já fomos alcançados pela graça, estamos aguardando uma outra manifestação, uma outra epifania no grego. É a glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, Deus se manifestou através da graça a nós no início. Mas nós que já fomos alcançados, estamos aguardando, ou deveremos estar aguardando, a manifestação de Deus em Cristo Jesus no futuro. Ele vai se manifestar de maneira futura ainda para nós, de maneira diferente do que ele já se manifestou. Nós entendemos que esse momento é escatológico, é futuro. Ou seja, quando Cristo Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, para ressuscitar aqueles que morreram, unir as suas almas aos corpos agora ressurretos, e aqueles que estiverem vivos terem o seu corpo transformado, um corpo não corruptível, um corpo que não morre, um corpo que não peca, um corpo em que toda a plenitude da santidade estará estabelecida. Todo o processo de salvação encaminha-se para o último estágio, que é citado em Romanos capítulo 8, versículo 30, a glorificação. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Perceba o último estágio da nossa salvação. Na eternidade fomos eleitos e predestinados. No tempo fomos chamados e justificados. No futuro nós seremos glorificados. E o que significa? Que nosso corpo será transformado. Corpo corruptível, corpo com ainda pecado, será transformado em corpo incorruptível. Não morrerá mais, não sofrerá mais, não haverá pecado, não pecaremos. Dentro das nossas possibilidades do nosso arbítrio, não haverá possibilidade de pecar. Esse é o estado final, que só receberemos em corpo
um corpo glorioso, como é dito, o corpo da ressurreição, ele só será recebido após a manifestação, a epifania da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo Jesus, sendo nosso Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se manifestará, e isso representará o início da eternidade para todo o povo eleito de Deus, com corpo ressurreto, com corpo glorificado, para sempre. Então, é isso que ele está se referindo. Uma manifestação, uma epifania passada aconteceu, mas uma manifestação futura ainda aguardamos. E é essa manifestação escatológica futura que nós devemos aguardar com esperança. A bendita esperança é algo que deve nutrir o nosso coração, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Versículo 14, para nós adiantarmos, com o final dessa frase que eu disse que começava no versículo 11 e realmente está terminando aqui no versículo 14, tá? E aqui, o qual, nós sabemos que na língua portuguesa é um pronome relativo. É um pronome relativo. E ele está estabelecendo conexão com o que nós vimos aqui, até aqui, Iesu Cristo, é esse mesmo, Jesus Cristo, no grego, mas aqui, para a gente vir para o português, o nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Esse nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus é sobre quem o versículo 14 vai falar. O pronome relativo está conectando com o que veio antes. Então, o qual, ele está fazendo essa conexão. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vírgula, o qual quem? Nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É isso que está sendo estabelecido, a relação sintática entre essa nova oração e a oração anterior, que se referia, que citava o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então ele vai falar, o qual a si mesmo se deu, ou seja, o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, se deu por nós. E aí nós percebamos, não é todo mundo, ele não se deu por cada pessoa individualmente no mundo, ele se deu pelo seu povo, pelos eleitos, que foram citados já desde o capítulo 1, na carta a Tito. A fim, e perceba agora, a finalidade. Qual é a finalidade de Cristo, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, se dar por nós, pelo seu povo, pela igreja, pelos eleitos? Para remir-nos. Ele se deu a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aquilo que Jackson falou mais cedo culmina aqui, porque quando ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, quando ele fala graça de Deus, a gente está colocando de maneira não tão específica a pessoa de Cristo Jesus ali, mas aí ele diz especificamente que nós aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quando a gente coloca esse elemento específico, está falando agora do Deus Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque é ele quem, através da morte expiatória e da sua ressurreição, que ele alcança a salvação, obtém a salvação do seu povo, de nós, da nossa salvação. Então, observe, ele deu a si mesmo, o nosso grande Deus e Salvador, deu a si mesmo por nós, a igreja, a fim de remir de toda iniquidade. Reforçando aquilo que foi dito a respeito da renegada impiedade e das paixões mundanas, porque ele se deu para que aquilo acontecesse e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seus zelosos de boas obras. Algo a se refletir ainda nesse versículo 14 é o fato de que ele diz, a fim de. A finalidade não é possibilitar que pessoas sejam remidas. Aqui a expiação, ela eu até coloquei no próximo slide, tá aqui em grego, né? Mas a expiação é eficaz. Deixei bem centralizado para que ficasse explícito o que eu quero tratar aqui. A expiação é eficaz. A expiação, ela não é subjetiva no sentido de que ele abre uma possibilidade. Deus abriu a porta, agora cabe a você virar a maçaneta e entrar.
como se pelo seu próprio arbítrio você fosse escolher Deus, já que o seu arbítrio é escravizado pelo pecado. Ninguém abriria a porta da salvação se Cristo só tivesse destrancado ela. Se Cristo tivesse construído metade da ponte, ninguém construiria a outra metade. Cristo não veio para abrir uma possibilidade de salvação. Não, Cristo veio para salvar. E é o que está dito aqui no texto, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ele não veio para possibilitar que a gente alcance remissão. Não, ele veio para remir. Remir aqui, o verbo no grego, se refere à redenção mesmo, de nos redimir. Então, quando Cristo morre, quando ele opera a sua expiação substitutiva, tomando sobre si os nossos pecados, ele está garantindo, comprando a nossa salvação. Ele, na expiação, toma sobre si os nossos pecados e na aplicação da redenção por meio do Espírito Santo, a gente vai tratar disso no capítulo 3, na semana que vem, ele também garante a aplicação. Então, aqueles que ele comprou, ele também aplicará a salvação a eles. Então, a consumação da salvação na cruz garante a aplicação da redenção naqueles que estavam vivos na época de Cristo, aqueles que nasceram depois, mas aqueles que nasceram muito depois também, como nós, milhares de anos depois. Então, a salvação na cruz, a expiação de Cristo, substitutiva, penal, ela não é uma salvação que concede metade do caminho, ela é eficaz. Ela é eficaz. Ou seja, ela garante todo o processo. Deus comprou em Cristo Jesus todo o processo de salvação. Por isso que a gente pode, com convicção, ler as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 30. Porque aos que ele predestinou, a esses ele chamou, aos que ele chamou, justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Perceba que não há uma quebra no processo. Todo o que foi predestinado, esse foi chamado. E todo o que foi chamado eficazmente foi justificado. E todos os que chamou, glorificou. Ou seja, todo aquele que foi predestinado será glorificado no final. Não há uma quebra no processo. Todo aquele que foi predestinado, ele será salvo no final. Porque Cristo morreu eficazmente. Ele é quem chama eficazmente no nosso interior. O que a gente chama de graça irresistível. E isso só é possível porque Cristo Jesus pagou o preço completo e nos comprou para si através do seu sangue. Então, a expiação em Cristo é eficaz. Ela não é uma expiação que abre possibilidades para que você, por seu arbítrio, aceite ou não. Ele vai agir no seu coração para que o seu arbítrio seja condicionado a ele. Porque ele age no coração, quebrantando o coração, dando a fé, agindo no nosso interior para que nós aceitemos essa mensagem, porque ela é eficaz. Ela aconteceu na cruz, mas ela garante a aplicação por meio da obra do Espírito Santo na regeneração, na justificação, na santificação, na perseverança dos santos e, no final, na glorificação que todos os eleitos irão experimentar em Cristo Jesus. Então, e o motivo pelo qual ele faz isso, que é purificar esses eleitos de sua iniquidade e remi-los dessa iniquidade, porque ele queria estabelecer para si um povo exclusivamente seu. Percebe? Esse povo é exclusivamente de Cristo. Lembramos que ele não cita aqui a ideia de cabeça, mas ele é o cabeça da aliança da graça, ele é o cabeça da igreja. Então, esse povo é exclusivamente seu, ele é cabeça desse povo. E esse povo, e aí Paulo enfatiza aquilo que ele falou mais anteriormente, ainda na carta a Tito, mas também em suas outras obras, a questão de ser zeloso de boas obras. Então, esse povo que foi alcançado pela graça, esse povo que aguarda a manifestação da glória do seu grande Deus e Salvador Cristo Jesus, ele é um povo zeloso de boas obras. É um povo que se importa em fazer a coisa correta. Então, não dá para dizer que tem boa doutrina, mas se a sua vida prática não está ativa, essa doutrina não transformou o teu coração se você não vive de acordo com essa doutrina. Então, não dá para dizer que a prática de alguém é boa se não é baseada
em boa teologia, em boa doutrina. Tem gente que faz caridade, mas não faz com os motivos corretos, porque a boa teologia deve levar à boa prática. Não existe ortopraxia sem ortodoxia. Elas devem andar unidas. Então, quando ele diz que ele remiu o seu povo de toda iniquidade e os purifica e estabelece esse povo para si, esse povo ele tem uma característica. Esse povo é zeloso de boas obras. Esse povo se importa em fazer a coisa correta. E por fim, no último versículo, nós temos, eu não li no grego, mas eu vou pular. O versículo 15 diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo agora estabeleceu um novo período. Aliás, um só novo não, 2. Tem o letra maiúscula aqui, o ponto final ali, depois ninguém e ponto final de novo. São 2 períodos em um só versículo, 2 frases. Observe o seguinte: na primeira frase, o apóstolo Paulo diz assim: dize estas coisas. Esse estas aí é um pronome demonstrativo. Ele está se referindo às coisas anteriores. Então ele diz, Tito, diga as coisas que eu já falei para vocês. Então, falar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, isso especificamente conversa com alguns judeus que estavam naquele meio ali, na cidade de Creta, que queriam judaizar os gentios, que queriam que eles começassem a se interessar por fábulas judaicas, começassem a usar o marcador cultural e étnico dos judeus, que era a circuncisão, que já não era mais um sacramento da aliança da graça. Então, eles queriam que eles fizessem isso. Mas veja, quando Paulo utiliza essa linguagem, ele diz, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não foi só para os gentios, não foi só para os judeus, não foi só para os homens, não foi só para as mulheres, não foi só para os jovens, não foi só para jovens moças casadas, não foi só para os servos, não foi só para os senhores, foi para todo tipo de pessoa. É o que Paulo está estabelecendo aqui. Então, Paulo lhe diz para Tito e diz essas coisas a esse povo, dize estas coisas. Então, Tito deveria receber esse ensino dito por Paulo e levar as comunidades em Creta. E ele diz de que modo ele faz isso. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Então, é muito importante porque esse trecho aqui, ele conversa não somente com o próprio Tito, mas conversa com a comunidade para a qual Tito lerá essas palavras de Paulo. Tito também deveria estar a cargo de ler essas palavras a toda a comunidade de Creta, em todo lugar. Então, perceba, ele foi chamado por Paulo ali para estabelecer, melhor dizendo, organizar a igreja em Creta. Então, ele deveria dar instruções de como os presbíteros deveriam ser para que eles fossem eleitos presbíteros nas comunidades. Ele diz como os irmãos devem viver. Só que uma coisa que poderia acontecer, e a gente até citou isso em momentos anteriores, é que as pessoas poderiam não reconhecer a autoridade de Tito. E ele vai poder dizer, quem é você? Você nem é apóstolo. E essa carta é uma autorização apostólica vinda de um apóstolo, chamado por Cristo Jesus, devidamente chamado por Deus, para ser apóstolo, e ele está dando autorização, a autoridade, para que ele exerça as mudanças necessárias nas comunidades em Creta. Então, quando ele diz, exorta e repreende também com toda a autoridade, ele está confirmando que Tito tem essa autoridade para exortar e para repreender. Então, é importante que a gente perceba isso, porque quando Paulo está dizendo isso, você vai dizer, é claro que você sabe que tem que exortar e repreender com toda a autoridade, mas quando ele escreve isso, ele está dizendo que Tito tem essa autoridade. Então, quando ele lê para a comunidade essa carta, ele vai o povo vai poder ouvir, eita, Paulo está autorizando ele, Paulo está dizendo para ele exortar, está dizendo para ele repreender. Então, eu estou aqui, mas estou aqui debaixo da autoridade. Então, eu posso exercer a autoridade porque eu recebi isso de Paulo. Tito poderia dizer isso para a comunidade, já que ele recebeu do próprio apóstolo Paulo, que foi enviado por Cristo Jesus. Então, ele deveria dizer tudo aquilo que Paulo disse anteriormente, e ele deveria exortar e repreender com toda a autoridade. E, por fim, a segunda frase desse versículo 15 diz, ninguém te despreze. E isso reforça aquilo que eu estou dizendo agora, de que os judaizantes podiam rejeitá-lo porque ele era gentio,
ainda que a igreja, em sua maioria, fosse gentílica, os judeus poderiam estar desejando rejeitar Tito. Outras pessoas investidas de filosofias gentílicas, filosofia grega, poderiam não estar querendo receber a autoridade de Tito. Então, quando isso acontece, Paulo está autorizando Tito a ser líder ali. Veja, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo está dizendo, eu enviei ele, mas foi Deus quem o chamou para tal obra. Não é obra humana, faça o que você tem que fazer. E ninguém despreze ele. Então ele não está dizendo para Tito, ninguém me despreze. Não, ele está dizendo para o povo, ninguém despreze ele. Ele foi chamado por Deus para fazer a obra lá. Ninguém despreze ele. Ele vai repreender, ele deve exortar com autoridade, porque ele foi estabelecido por Deus para ter essa função de líder na igreja. O líder, ele deve exercer a sua função com exortações e repreensões com autoridade, porque ela lhe foi dada por Deus. Deus o chamou para tal função. Então, a gente estabelece essa compreensão aqui, nesses 5 versículos do capítulo 2, encerrando o capítulo 2. Bom, aqui tem algumas palavras no grego, mas acho que ficou claro, mesmo se a gente recorrer ao grego, e até porque a gente se alongou bastante. Tem algumas reflexões para a gente fazer no que tange a aplicação prática. A primeira delas é sobre a renegar a impiedade e as paixões do mundo. Então, renegue, é um verbo imperativo aqui. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todo tipo de pessoa, a toda classe de pessoa. Mas nós precisamos relembrar que a graça fez isso. Então, a graça ela não é uma graça que não nos transforma, muito pelo contrário, ela nos transforma, ela nos educa, ela modifica os comportamentos passados e ela nos inspira e nos motiva e nos direciona a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, nós devemos renegar a impiedade. A impiedade foi renegada no momento que a graça nos alcançou, mas nós precisamos olhar para o nosso coração e rejeitar as falsas doutrinas, renegá-las e rejeitar as paixões do mundo. Devemos, sempre que elas aparecerem para nós, renegá-las. Elas sempre vão querer bater a nossa porta, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida prática, diante dos nossos olhos, mas precisamos renegá-las, não podemos ceder a elas, não podemos ceder à tentação. Então, que nós possamos viver uma vida de negação à impiedade e às paixões do mundo, a impiedade, as falsas doutrinas e as paixões do mundo, os desejos carnais que podem tentar nos seduzir a desonrar Cristo com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Segunda aplicação prática, viva de maneira justa, sensata e piedosa. É um complemento, como a gente viu, da primeira aplicação, de renegar a impiedade e as paixões do mundo. Então, nós devemos viver de maneira justa, de maneira sensata, de maneira piedosa, cuidando do próximo, sendo misericordioso com o próximo, cumprindo a lei do Senhor, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Devemos olhar para Deus com amor intenso, como Ele requer de nós, de coração, de todo o coração, todo o entendimento, de todas as forças, de toda a nossa alma, e olhar para o próximo como nós olhamos para si e cuidar dele, ser misericordioso e nesse sentido, exercer as boas obras que são requeridas de nós, para com o próximo e para com a nossa comunidade, em geral. Terceira aplicação prática, aguarde a manifestação da glória de Cristo. Cristo se apresentou a nós através de sua graça, e ele haverá de se manifestar mais uma vez, de maneira sublime, na sua volta, escatologicamente. Então, nós devemos aguardar a manifestação da glória de Deus, com essa tão bendita esperança. Nós devemos olhar para o futuro desejando vê-lo, desejando que nossos corpos sejam transformados, porque enquanto estivermos aqui, o pecado permanecerá em nós, mas naquele momento, nosso corpo será transformado, nossa alma será revestida de Cristo de maneira plena, e nós não mais pecaremos, nós não mais desejaremos pecar, nós não mais teremos sofrimentos terrenos e nós poderemos estar com Cristo para sempre diante da sua maravilhosa glória. Então, devemos ansiar, desejar, guardar com esperança
a bendita manifestação da glória de Cristo Jesus, que é o nosso Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nos concedeu salvação na cruz, uma salvação que é eficaz, uma salvação que não é genérica, que abre uma possibilidade, não, que nos salvou. Deus o Pai deu-nos ao seu Filho e ele pagou o preço completo pela nossa salvação. Se somos salvos é porque Cristo nos salvou por seu lavar regenerador, que foi garantido completamente na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Amém? Alguém tem algum comentário a mais a fazer? Jackson, Jefferson, Luiz? Fiquem à vontade, tá? A gente encerrou essa parte, mas vocês podem comentar, caso desejem. Acho que uma coisa que eu queria comentar mesmo é até sobre esse final, né, que tu trouxe também até sobre essa exortação, né? E Paulo me lembra muito o final da carta de 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, capítulo 4, quando Paulo ele vai orientar a Timóteo, que é no capítulo 4, né, que ele fala a presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a manifestação da sua graça. Eu exorto solenemente, pega a palavra, né, em que ele incentiva esse jovem pastor a exortar e não permitir que ninguém o despreze em seu ensino, em sua doutrina, a falar de Deus, porque não podemos ver, eu não sei se não estudei muito essa parte, se Tito era jovem assim como Timóteo. Eu creio que sim, e por ele estar sendo líder de uma igreja em Creta, né, um lugar gentil, em que existiam alguns judeus, né, em si, estavam apresentando, né, o estudo, as doutrinas, e Paulo encoraja ele, assim como ele encoraja a Timóteo a não ficar temeroso com os falsos mestres, com pessoas que possam discordar, porque se ele trouxesse a mensagem de Deus, a doutrina verdadeira, ele não deveria se conter em si, né? Acho que eu me lembrei muito dessa parte, desse estudo. Muito boa a conexão, Jackson, muito boa. Realmente, a gente consegue perceber essa conexão entre os textos e até a unidade, né, em relação às cartas pastorais. Porque 2 Timóteo foi escrita depois de Tito em 65, 2 Timóteo em 67, mas a gente consegue perceber esse caráter pastoral, esse caráter do cuidado todo que Paulo tem em relação ao seu discípulo, já que ele estaria numa função de liderança, muito, muito, muito pertinente à reflexão. Mas alguém tem algum adendo, alguma reflexão que queira acrescentar? Se não houver, eu pedirei a Jackson que faça uma oração para que a gente possa encerrar esse momento para a glória de Deus. Amém. Assim oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por essa noite, meu Pai, de sexta-feira, estarmos aqui, meu Pai, estudando, meu Pai, da Tua Palavra, Senhor, aprendendo cada dia mais. Senhor, abençoe a vida do Teu Filho, meu Pai, Felipe, ao qual trouxe esse estudo, meu Pai, cada um que pôde estar aqui presente, Senhor Jesus, mesmo em suas casas, meu Pai, mas podendo estar aqui, meu Pai, para aprender mais de Ti, para Te adorar, Senhor, sabendo que isso é muito importante. Meu Pai, que possamos só deixar esse momento de estudo numa noite ou em um dia específico, mas em todos os dias, meu Pai. Fica conosco, nos dá sabedoria cada manhã, meu Pai, que possamos estar em Tua presença cada dia. Senhor, fica conosco, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.